Olá, meu nome é Carolina Turk e esse é o Mente Criminosa. Esse episódio com certeza é um dos piores casos que eu já acompanhei e possui um conteúdo violento que pode perturbar alguns ouvintes. Antes de iniciar o caso, eu gostaria de salientar que todo o conteúdo desse podcast foi baseado em muita pesquisa bibliográfica, documental e estudos de caso. O meu intuito é apenas informar, sempre colocando o respeito e a dor das vítimas e dos familiares antes de qualquer objetivo. Um crânio fraturado, costelas quebradas e chumbinho na pele. No episódio de hoje, vamos falar sobre o caso Gabriel Fernandes. O caso Gabriel Fernandes teve uma repercussão nacional, e estou falando no sentido do Brasil, bem menor do que deveria, já que na época, nosso acesso à mídia, principalmente internet, era bem menor. A prova disso é que eu só soube da existência desse terrível caso com o lançamento do documentário de 6 episódios lançados pela Netflix, em fevereiro desse ano, de 2020. Eu cresci assistindo série, filme e lendo sobre casos criminais, por isso a existência desse podcast, claro. Porém, eu não lembro a última vez que eu parei de assistir algum caso, parei de ler ou minha curiosidade deu espaço para tanta agonia. Durante esses 6 episódios, eu chorei inúmeras vezes. Eu senti náusea e algo até que eu normalmente não sinto com outros crimes, que é um pouco de revolta. Desde jovem, como eu falei, eu acompanho esse tipo de informação relacionada a crimes. Porém, eu sempre conseguia sentir só um profundo respeito e tristeza pelas vítimas. Eu colocava isso acima da revolta, sempre. E esse sentimento de respeito e tristeza era em primeiro lugar por saber de projetos e sonhos das vítimas que foram interrompidos. E claro, dos familiares que de agora em diante iam carregar toda essa imensa tristeza. Só que dessa vez o caso me pegou, e aí sim bateu uma enorme revolta. Então saibam que esse primeiro episódio do Mente Criminosa não vai ser difícil apenas por ser o primeiro, mas com certeza por ser o caso mais doloroso que eu já acompanhei. É normal que as mães batam nos filhos? É normal sangrar? Essa foi uma das frases ditas pelo Gabriel. O Gabriel nasceu no dia 20 de fevereiro de 2005 na Califórnia, precisamente na cidade de Palmdale. Desde o início, a mãe do Gabriel, a Pearl Fernandes, não queria essa gravidez, e ela sempre deixou claro para a família que convenceu ela a ter o bebê. Grande erro, não deixar que as pessoas façam o que desejam com o próprio corpo. O tio do Gabriel, no caso, o irmão da Pearl, chamado Michel Lemos Carranza, se propôs a ficar com ele após o nascimento. A Pearl ligou para ele no dia seguinte, intimando e já falando que ele fosse buscar o bebê. Ela usou as seguintes palavras: "Venha e pegue seu filho, ele já está me dando nos nervos." Ele foi com o namorado dele, David Martinez. E é com esse casal que o Gabriel viveu durante 4 anos, sempre extremamente feliz. Nas fotos, nós podemos ver uma criança cheia de afeto, carinho e num ótimo ambiente familiar. Dá pra ver no olhar, e isso é uma das minhas revoltas desse caso. Dava pra ver tudo ao mesmo tempo, e ninguém viu. O casal sempre criou o Gabriel como filho, e tinha um amor incondicional por ele. Em 2009, os avós decidiram que o Gabriel não deveria morar com um casal de gays. E nesse momento, temos aqui uma pausa para respirar, porque esse foi um dos piores e maiores erros cometidos pelos avós. E não, eu não vou passar pano e nem minimizar a culpa homofóbica desses avós que arrastaram o neto para essa tragédia. Antes da sequência no caso, a gente precisa conhecer melhor essa mãe. A gente precisa conhecer Pearl Fernandes, já que ela é uma parte tão importante no caso. Ela já tinha um histórico de negligenciar os filhos por abandonar o filho mais novo e havia perdido a custódia de um filho. O que sabemos sobre a vida de Pearl na infância é que sua mãe a espancava e que seu pai estava dentro e fora da cadeia. O tempo inteiro. Ele passava mais tempo, na verdade, na cadeia do que fora dela. Ela disse para uma assistente social, com o nome de Pat Clement, que havia sido vítima de uma mãe que nunca demonstrou amor ou sentimentos por ela. Aos 9 anos, ela já começou a beber, a usar metanfetamina e aos 11 anos ela já fugiu de casa. Os relatórios dessa época afirmam que, quando adolescente, o tio tentou estuprá-la. A Wendy Smith, uma estudiosa da Escola de Serviço Social da Universidade do Sul da Califórnia, disse inclusive que a Pearl Fernandes foi diagnosticada com transtorno depressivo
incapacidade no desenvolvimento, possível transtorno de personalidade e possível transtorno de estresse pós-traumático. Então nós temos aqui muito estresse, muito transtorno de personalidade, depressivo, mas a gente tem uma parte muito importante chamada incapacidade no desenvolvimento. A gente vai falar sobre isso lá na frente. A gente vai ver isso lá na frente. Então, eu peço que vocês guardem esse termo, incapacidade no desenvolvimento. Ao mesmo tempo, alguns comentários da série, a gente também vê parte dos amigos e parentes dela descrevendo como ela era abusiva e controladora com todos ao redor, principalmente em relacionamentos amorosos. Isso é um pouco difícil porque a gente tem duas personalidades bem diferentes, bem diversas aqui, né? Mas, enfim, a estudiosa mostra uma personalidade, a família mostra outra, o que é bem comum. A gente vai falar sobre o padrasto do Gabriel, namorado da Pearl. A gente tem poucas informações sobre ele. A gente sabe que ele e a Pearl já estavam há um tempo juntos, que ele era segurança de uma casa de repouso para idosos, que nunca teve nenhum problema com a polícia ou qualquer histórico negativo de conduta. Inclusive, os tios da Pearl comentam que o Isauro era um cara inseguro com a sua aparência e extremamente manipulado pela sobrinha. Durante o documentário, eles deixam claro que ele tinha muito medo de perder a Pearl, uma mulher que usava do artifício do ciúme para aumentar a insegurança dele. E o pensamento dele era de jamais encontrarei uma mulher assim tão incrível. Basicamente, nós temos aqui o que configura um relacionamento abusivo. Bom, agora vamos entrar no caso mais cruel que eu já pesquisei, li e com um documentário da Netflix assisti. Tudo começou em 2012, quando Gabriel foi morar com a mãe e o padrasto, Isauro Aguirre, e outros 2 irmãos, Ezequiel, de 11 anos, e a Virgínia, de 9 anos, em um conjunto habitacional. O local onde fica o complexo de apartamentos tem mais questões relativas ao crime organizado que outras regiões de Palmdale. Estatisticamente, tem mais crimes que outras regiões devido à quantidade e atividade das gangues nessa região. Com essa atitude, algumas pessoas até chegaram a acreditar que, na época, o intuito da Pearl era materno, afetivo. Só que mais tarde as autoridades descobriram que ela só escolheu o menino para receber os benefícios sociais do governo americano. O Gabriel viveu com a mãe, o padrasto e os irmãos por apenas 8 meses. E vocês vão saber por quê. Durante 8 meses, o Gabriel viveu um verdadeiro pesadelo e era agredido constantemente pela sua mãe e padrasto. Eu tô falando das piores agressões que vocês podem imaginar. E vocês vão me perguntar, mas e os assistentes sociais? Porque quem recebe, né, esse tipo de auxílio americano tem periodicamente visitas de assistentes sociais. E eles visitavam. E muitas vezes eles nem viam Gabriel. Ou seja, essa culpa toda é muito maior, como sempre. Devido à sua mudança de casa repentina entre tios, avós e mãe, ele também foi obrigado a trocar de escola, onde ele conheceu a professora Jennifer Garcia. Desesperado, imagina uma criança nessa idade, pela situação que ele estava vivendo, e sem saber para quem pedir ajuda, ele acabou contando tudo do que estava acontecendo para a professora. Ela imediatamente tomou providências. E aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na quantidade de pessoas que passaram por essa história, que passaram na vida desse menino, e que poderiam sim ter feito o mínimo para realmente ajudá-lo. Bom, segundo a professora, o Gabriel chegou a perguntar se era normal mães baterem filhos e se durante as agressões era normal sangrar. Preocupada, ela denunciou o caso para as autoridades e detalhou tudo o que ele havia contado para ela. A partir disso, o caso passou a ser acompanhado pela assistente social Stephanie Rodrigues, que frequentemente visitava e telefonava para o menino. Mas nenhuma outra medida foi tomada. Temos mais uma pessoa que passou pela vida do Gabriel. Mesmo após essa denúncia, o Gabriel continuou sendo torturado. E de acordo com os coleguinhas da sala e a professora, constantemente o Gabriel aparecia com o couro cabeludo machucado e sem alguns fios de cabelo, lábios inchados, feridas no rosto e perfurações no corpo ocasionadas por tiros de pistola de ar comprimido e faltando alguns dentes. Sim, essa criança não tinha alguns dentes na boca. Mais uma vez, a professora foi até as autoridades
Dessa vez ela teve a ajuda de alguns familiares do Gabriel que também estavam preocupados. E poucos dias antes do ocorrido, alguns policiais até chegaram a visitar o local, mas também não fizeram nada. Foi quando ele passou a não frequentar mais a escola. E não tem nenhuma explicação, na verdade, para isso, mas eu acho que fica bem claro que a mãe e o padrasto perceberam que o cerco estava fechando, a professora estava percebendo, as autoridades estavam sendo comunicadas, os parentes estavam achando o comportamento e principalmente o visual, porque era visível no Gabriel, os hematomas, esquisitos, estranhos, estava todo mundo preocupado. Então eles simplesmente isolaram o menino. Ele não frequentava mais a escola. Falando assim, talvez vocês não consigam ter noção da dimensão dos abusos que esse menino sofreu. E eu vou tentar listar algum deles para vocês, simplesmente para fazer valer a história do Gabriel. E eu não vou poupar as palavras. O Gabriel passou por tortura como dormir dentro de um armário no quarto da mãe, amarrado e com um lenço na boca durante toda a noite. Para vocês visualizarem, ao pé da cama da mãe ficava um armário e lá dentro ele passava todas as noites. E eu não estou falando de um armário grande e nada justifica colocar uma pessoa dentro do armário independente do tamanho do armário, ponto. Mas eu estou falando de um armário pequeno, um armário menor que um armário de banheiro. Ele ficava todo curvado, ele ficava lá dentro e eu fico imaginando o quanto era difícil ele conseguir ver a luz e a movimentação pelas frestas do armário e saber que ninguém ali fora fazia nada para tirar ele dali. Que ninguém ia fazer nada, porque afinal de contas foram essas as pessoas que colocaram ele ali dentro. Ele era obrigado a se alimentar da areia que pertencia às fezes dos gatos. Ele era espancado com tacos de beisebol e a sua cabeça era jogada constantemente contra a parede. No seu corpo haviam marcas de ponta de cigarro e cortes por toda parte. Na arcada dentária dele faltavam diversos dentes. Durante a perícia, a criminalista levou um rolo de adesivos vermelhos para marcar os locais com sangue dentro desse apartamento onde morava Gabriel. Chão, parede, dentro do armário, ralo da pia, ralo do banheiro. Tinha tanto sangue que ela ficou sem os adesivos. Ela teve que usar um rolo de uma outra cor. No caso era amarela. Tinha muita maldade dentro desse apartamento. Em 22 de maio de 2013, a mãe e o padrasto do Gabriel ligaram para o departamento de emergência para pedir ajuda, porque a criança não estava respirando. Quando o Gabriel chegou na emergência, os médicos notaram que ele tinha fraturas por todo o corpo, traumatismo craniano e marcas de queimadura de cigarro, além de 2 balas de chumbinho alojadas em seu corpo, contusões na cabeça, costelas quebradas, partes da pele queimada e as mãos inchadas. Durante o documentário, um dos depoimentos mais comoventes é de uma enfermeira. Ela é uma das primeiras pessoas que tiveram contato com a realidade. E ela relata que desde o início, ela já de cara percebeu que a situação não era comum e que a história não havia sido contada por inteiro, como a mãe e o padrasto tinham informado. Ela foi responsável por anotar tudo o que acontecia dentro da sala de cirurgia. E não sei se vocês sabem, era uma coisa que eu não sabia, mas quando uma pessoa, pelo menos nos Estados Unidos, no Brasil eu não sei como funciona, quando uma pessoa entra com socorristas numa sala na parte de emergência, vai para a sala de cirurgia, está na maca, encaminhado rapidamente, eles tiram a roupa da pessoa para ver se tem algum machucado, algum ferimento. Tem uma enfermeira, ou uma assistente, enfim, que fica com uma prancheta, e nessa prancheta existe exatamente aquele desenho que a gente já conhece, que quando os médicos legistas vão marcar onde estava uma bala, onde estava um corte, alguma coisa, é o mesmo desenho. É o desenho de um corpo, o contorno de um corpo. E os médicos começam a gritar as coisas que eles estão vendo no corpo. Por exemplo, um corte na perna esquerda, ela vai lá e marca, corte na perna esquerda. Fratura na perna direita, ela vai lá e marca no papel, no bonequinho, no caso,
perna direita. Então, assim, ela basicamente faz um visual do que aquele corpo mostra desde que entrou no hospital. Os médicos gritavam e ela notava cada contusão, cada queimadura. E ela lembra que o corpo dele estava completamente machucado e com ferimentos que pareciam tanto curados como ferimentos novos. Então não dava para dizer que essa criança havia caído há algum tempo e os ferimentos estavam curados se ela continuava com ferimentos novos, digamos assim, ferimentos que foram feitos há pouco tempo. Ela termina o depoimento com uma frase muito marcante. Esse documentário tem bastante frases marcantes, foi bem difícil escolher, mas essa dela é uma que eu achei extremamente emblemática. Ela diz que quando todos saíram da sala, ela conseguiu respirar, se recuperar. Ela olhou a folha, olhou na prancheta e achou que aquilo era humanamente impossível. E foi aí que ela percebeu que aquele menino nunca havia conhecido o amor, que ele nunca tinha sido amado, que ele nunca tinha ganho um abraço, que a vida dele tinha sido só sofrimento. O médico legista que realizou a autópsia relatou que o Gabriel estava com o estômago cheio de fezes de gato. Depois disso, os próprios irmãos do Gabriel, eles confirmaram que ele era realmente forçado a comer essas fezes dos gatos, se ele não limpasse bem a bandeja dos animais. Como eu já disse sobre o armário, os irmãos também revelaram que era habitual a mãe e o namorado trancá-lo em um móvel que tinha no quarto, onde ficava horas sem comer e sem poder ir ao banheiro. E agora vem uma informação muito valiosa e que pode explicar muito esse caso. Os irmãos contaram que o padrasto espancava bastante, chamando ele de homossexual. O irmão mais velho, inclusive, revelou para a polícia que ele também foi obrigado a bater no Gabriel, porque, segundo o padrasto, o Gabriel seria gay, e isso justificaria a agressão. Inclusive, muitos sites e artigos mantêm essa tese de que esse foi mais um crime de homofobia. Desde a decisão dos avós, onde o menino não poderia ficar com o tio e com o namorado, até o motivo pelo qual o Gabriel foi torturado. Nós sempre imaginamos que a homofobia é uma coisa que atinge apenas adultos, maiores de idade, enfim, nunca uma criança. Não, aparentemente não foi esse o caso. O Gabriel foi para a emergência como uma tentativa de salvar a vida, mas ele teve os aparelhos desligados após entrar em coma induzido 2 dias depois. 2 dias depois que a mãe dele ligou para a emergência, falou que o Gabriel havia caído e batido a cabeça, ele entrou em coma induzido e teve os aparelhos desligados. Faziam apenas 8 meses que ele havia ido morar com a mãe, padrasto e irmãos. Sem dúvida alguma, os piores 8 meses da vida dele. Antes de trazer o desfecho, que eu acho pequeno perto de todo esse caso, a gente precisa falar sobre os assistentes sociais, os familiares, os professores e toda e qualquer pessoa que tinha contato com essa criança. Eu tô falando isso porque certamente vocês vão procurar fotos no Google e é humanamente impossível não perceber que esse menino era vítima de maus tratos. Talvez eu tô exigindo muito, muita humanidade. E talvez não exista tanta humanidade, é a única explicação. Essa é a parte da revolta que o documentário traz. Parece que o Gabriel foi invisibilizado de todas as formas possíveis, e a morte simplesmente levou ele pela mão, desviando de tantos adultos, de tantos pedidos de socorro, de tantos sinais que ele expressou. Vários conselheiros tutelares foram acusados por não investigar o caso, porque, segundo os avós da criança, todas as vezes que eles iam até a casa da mãe, eles acreditavam na versão dela, mesmo com insistência da denúncia. Não houve uma investigação da parte deles. As assistentes sociais Stephanie Rodrigues, Patrícia Clement e os supervisores Gregory Merritt e Kevin Bond foram acusados de abuso infantil e falsificação de registros públicos em 2017. Eles já haviam sido demitidos logo após a morte do Gabriel em 2013. Essa questão da falsificação de registros públicos em 2017 fica muito clara no documentário que a falsificação de registros era simplesmente falar que você foi na casa que viu a criança quando não viu, o que é uma coisa extremamente séria e que sim,
o desfecho foi esse. O Gregory Metry, ele aceitou participar do documentário para apresentar sua versão de fatos. Na época ele era chefe e supervisor dos outros assistentes sociais. Nos episódios, ele apontou as dificuldades do serviço social e sobre como os assistentes estão sobrecarregados, frequentemente lidando com 25 a 30 casos de crianças cada um. De acordo com ele, os casos de proteção infantil se concentram na preservação da unidade familiar, e a separação ou retirada forçada de menores da família é um processo muito traumático. Então eles evitam essa retirada forçada, essa separação por ser muito traumática. Eles preferem a preservação da unidade familiar. Eu não tenho dúvidas que é bem menos traumático do que ser torturado por 8 meses. Na verdade, não tenho nenhuma dúvida. Em janeiro do ano passado, um tribunal de apelações na Califórnia determinou que os assistentes sociais não deveriam enfrentar acusações criminais no caso do Gabriel. Eles justificaram que os assistentes sociais não podiam controlar os agressores e que eles não tinham a custódia ou o cuidado do Gabriel. Aqui tem um sinal para a única pessoa que tentou fazer alguma coisa. Arturo Martinez. O Arturo Martinez estava trabalhando como guarda de segurança no Departamento de Serviços Sociais Públicos em Palmdale, quando percebeu que o Gabriel havia sofrido marcas e queimaduras, hematomas, caroços e lacerações. Ele percebeu porque a mãe do Gabriel, a Pearl, foi lá para retirar o cheque, para alguma coisa do tipo, e o Gabriel simplesmente olhou para ele sem os cabelos, com hematomas, machucados no couro cabeludo, queimaduras nas mãos, lacerações, cortes horríveis. E ele foi a única pessoa do Departamento de Serviços Sociais Públicos que percebeu que aquela criança era vítima de abuso. Porém, ao entrar em contato com uma das funcionárias do Departamento de Serviços Sociais, ela comentou que o serviço social não queria mais que fizessem hora extra, que já tinha dado a hora do expediente dela e que ela precisava ir embora. E então ia deixar esse caso para amanhã, ou que isso se resolvesse aos poucos. Ele ligou para o superior dele, contou que havia visto um menino que provavelmente era vítima de abuso e também ouviu um sonoro "não se meta nisso". Ainda assim ele insistiu e ligou para o 911 após pegar um endereço com a mesma secretária que não queria fazer hora extra para salvar a vida de uma criança, e ele foi informado que os policiais e os agentes iriam até lá. Ele arriscou o emprego tentando ajudar, em vão, porque alguns meses depois o Gabriel estava morto. Morto por 2 crimes horríveis. Um deles, as falhas do sistema legal que deveria proteger essa criança. Grandes casos do condado de Los Angeles aconteceram no 9º andar do Tribunal Criminal. Entre eles, o julgamento do O.J. Simpson, o médico Conrad Murray, que trabalhou para Michael Jackson, Phil Spector, e do serial killer Green Sleeper. O promotor responsável pelo caso foi o John Atami. E é interessante que ele também atua como fio condutor desse documentário da Netflix. A parte interessante que deixa o documentário menos pesado, se isso for possível, é que ele demonstra o lado mais pessoal. Ele abre a casa para o espectador, mostra a família, mostra os filhos, mostra a esposa, mostra a rotina dele, mostra a rotina conflituosa entre trabalhar no escritório e ir para casa e ver os 2 filhos que têm mais ou menos a idade do Gabriel. Então ele tinha acabado de fechar uma pasta e arquivos onde tinham fotos do Gabriel completamente torturado. Ele ia para casa e abraçava os filhos dele. Então é uma parte bem conflituosa e mostra todas essas etapas. Isso agrega bastante no documentário. E inclusive ele conta como ele próprio foi vítima de abusos físicos pelo pai. Então faz com que a história do Gabriel para ele tenha um significado ainda mais especial. Na questão de julgamento, apenas um julgamento seria realizado, mas depois foi decidido julgar o casal separadamente, porque temiam que as limitações intelectuais dela... Lembra, eu falei lá atrás que a gente precisava
ficar ligado nessa história das questões intelectuais, porque elas iam aparecer lá na frente, e foram essas limitações intelectuais que dividiram esse julgamento. Caso contrário, eles teriam tido o julgamento juntos. E como foram atestadas pelos especialistas que examinaram ela, deram todo o crédito, claro, então esses julgamentos foram separados. O advogado do Isauro foi incapaz de negar as provas da causa da morte do Gabriel. Ele basicamente teve um advogado mais por questões de burocracia mesmo. O advogado baseou a defesa dele em argumentar que o espancamento, que na verdade não foi espancamento, nós sabemos que foi tortura, não foi premeditado, mas foi o resultado de um acesso de raiva. Ele inclusive pediu aos jurados que condenassem o seu acusado por homicídio em segundo grau, o que foi negado. Uma parte bastante chocante é que durante o julgamento ele pareceu extremamente frio. O Isauro foi incapaz de esboçar nenhuma reação sobre qualquer acusação que era feita, inclusive detalhadamente pelo júri. O Isauro fez parte de todos os momentos que o Gabriel foi espancado, juntamente com a namorada, no caso a mãe do Gabriel. Na época, a chefe do Isauro, da casa de repouso que ele trabalhava, foi levada no julgamento em favor dele, alegando que no trabalho ele se comportava como um homem gentil, dócil e educado, que não acreditava que ele poderia ter cometido esse crime. Eu até concordo com ela em partes, porque é humanamente impossível acreditar que tamanha crueldade possa ser realizada, principalmente por ela, que era uma pessoa idosa e com facilidade de acreditar na bondade e dificuldade em aceitar a maldade. No final, o júri apoiou a acusação, condenação de Aguirre de assassinato em primeiro grau, com a circunstância especial de assassinato intencional por tortura e recomendando que ele recebesse a pena de morte. O juiz do Tribunal Superior, Jorge Di Lomelli, aceitou a recomendação da sentença de morte. O Isauro Aguirre foi condenado à morte em 13 de junho de 2018 pelo assassinato de Gabriel Fernandes. O nativo de Palmdale, naquela altura aos 39 anos, foi internado na prisão estadual de San Quentin no mesmo dia em uma instalação que abriga 700 presos no corredor da morte. Inicialmente, a promotoria já havia informado que pediria pena de morte aos dois. Depois de ouvir a condenação, a PRO decidiu, como uma manobra ali da advogada dela, se declarar culpada, evitando assim um julgamento e a pena de morte. Essa declaração livrou ela da pena de morte. Ela foi condenada à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, no mesmo dia que Aguirre. Após a sentença, o juiz do Tribunal Superior, o Jorge Di Lomelli, comentou que raramente ele profere opinião pessoal, mas que necessitava dizer algumas palavras. Ele proferiu as seguintes palavras: em geral, eu participei de muitas sentenças ao longo desses 20 anos, e em geral, eu não comento muitos casos. Mas eu acompanhei esse, eu fiquei aqui, eu ouvi os argumentos, eu vi as fotos dos legistas. Isso quase exige que eu faça um comentário. É inimaginável a dor que essa criança deve ter sofrido. E pelo que soube, Gabriel era um indivíduo gentil, amável, que só queria ser amado. Eu poderia dizer que a conduta foi animalesca, mas eu estaria errado, pois até os animais sabem cuidar dos filhotes. Eu só posso desejar, de verdade, que vocês dois, no meio da noite, acordem e pensem nos ferimentos a que sujeitaram esse pobre jovem. Esse pobre menino de 7 anos, e que se torturem por isso. Quase não digo isso, mas dessa vez seria um tipo diferente de tortura, pois vocês não terão dor física, mas não sei se são capazes disso. Entretanto, é o que desejo. Atualmente, a Pearl ainda está viva e permanece numa prisão feminina no estado da Califórnia, onde ela está cumprindo sua sentença de prisão perpétua. E para quem não sabe, os presos que são conhecidos por terem abusado ou torturado crianças geralmente recebem um péssimo tratamento de outros presos. E teoricamente é o que está acontecendo com ela. Algum tempo atrás até rolou um tweet que ela era agredida desde que entrou na prisão. O tweet era mais ou menos: Pearl Fernandes está na prisão da minha mãe, onde trabalha e está sendo espancada. Porém, eu fui atrás do link, ele já foi removido, então eu não consigo saber da veracidade dele.
O Isauro Aguirre permanece no corredor da morte. Sua data de falecimento ainda está para ser anunciada. Portanto, ele aguarda uma data de execução e isso fica um pouco aberto, talvez, na nossa cabeça, porque a gente sempre imagina que uma pessoa, quando ela é condenada a uma execução, enfim, condenada à pena de morte, ela sai dali e vai para a pena de morte. Não. Tem condenados que passam anos e anos nessa situação. A sentença de morte não é algo rápido. Alguns desses criminosos foram admitidos na década de 70, para vocês terem uma ideia. O número de execuções ocorridas por ano diminuiu radicalmente desde 83, o ano em que o assassino condenado Michael Angelo apelou às autoridades com base na natureza desumana do procedimento. Então, após ele apelar às autoridades, o número de mortes diminuiu bastante. Então, tem 700, 800 homens no corredor da morte esperando a data da sentença. Eu tenho aqui alguns comentários finais em relação ao caso e ao documentário. Claro que o documentário é mais um dessa leva criminal que vem por aí. O próprio diretor, o Brian Knappenberger, admitiu que o trabalho faz parte desse fenômeno, embora ele tenha apontado que sua abordagem é diferente. E nas palavras dele, sem esquecer a importância de Gabriel e seu sofrimento, o significado central da série é descobrir o que falhou no sistema judiciário e se haviam outros responsáveis pela morte da criança. Outro ponto é: pouco se fala sobre o pai biológico do Gabriel. O nome dele é Arnold Contreras. Porém, no documentário ele aparece algumas vezes, principalmente no tribunal, prestando depoimentos. No momento da morte do Gabriel, Contreras estava na prisão, cumprindo pena na cadeia do condado de Riverside, em 2013. As condenações mais recentes na ficha de 38 anos são: fugir de um oficial enquanto dirigia de forma imprudente, roubo de segundo grau, drogas ou álcool na prisão, agredir um companheiro com uma arma que causaria grandes lesões corporais. E aí vocês vão perguntar qual é a opinião e o sentimento, na verdade, do Arnold em relação a toda a história. O Arnold se culpa até hoje pela morte do Gabriel e ele considera que se o menino estivesse sob a custódia dele, estaria vivo. Durante o documentário, a gente consegue observar que, apesar da desconfiança inicial do Arnold em relação ao promotor de justiça, o John Atami, após ele ser libertado em 2016, os dois foram capazes de estabelecer um vínculo bastante emotivo, onde o Atami realmente dava para perceber que ele buscava, além da justiça para o Gabriel, ele queria levar um pouco de paz para o coração desse pai. E talvez, voltando lá atrás, talvez isso tenha uma ligação com o fato do promotor ter sido abusado também pelo pai. Então, ele se via nesse elo aí, então ele queria acalentar um pouco o pai do Gabriel. Após o julgamento, o Contreras esteve mais uma vez atrás das grades. Ele esteve cumprindo pena na prisão estadual de Calipátria, depois dele ser condenado por 2 acusações separadas de aquisição e retenção de informações de identificação pessoal com antecedentes, segundo o Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia. E depois ele foi condenado em maio de 2018, no condado de Los Angeles, por uma primeira acusação a 2 anos e 8 meses de prisão. Em seguida, ele foi condenado novamente sob uma segunda acusação em 25 de janeiro de 2019 e recebeu uma sentença de 1 ano e 4 meses para ser cumprido consecutivamente com a sentença de 2018. Atualmente ele tenta seguir a vida. No Facebook o perfil dele informa que ele ainda reside na Califórnia. Ele tem muitas fotos com Gabriel. Ele parece trabalhar em estúdio de tatuagem e piercing, mas assim, não tem maiores e grandes informações sobre ele, e nem no documentário. Então a pouca informação que eu tenho foi essa. Outra curiosidade: o Michel, tio do Gabriel, que adotou ele lá desde o começo, que a mãe ligou para ele buscar, dizendo que estava de saco cheio do Gabriel, enfim.
que criou o menino desde o nascimento, ele morreu em 2014, apenas 16 meses depois do Gabriel. O que para mim torna tudo ainda mais triste, pois significava que ele nunca viu a justiça sendo feita pela criança que ele amava tanto e que nunca deveria ter saído dos cuidados dele. O esposo dele, o Davi Martinez, agora ele vive em São Salvador, capital de El Salvador, depois de ele ser deportado dos Estados Unidos. E numa entrevista à Netflix, ele se lembrou dos tempos passados com Michael e com Gabriel, e disse que sente que ambos estão sempre com ele em espírito. Ele disse: ele era meu bebê, eu nunca tinha sentido dor antes, até que ele morreu, e eu o amarei até morrer. Temos aqui uma parte, digamos, pelo menos curiosa. Tem uma foto que circula onde a professora Jennifer Garcia, aquela professora que identificou os machucados no Gabriel. A história, o caso é longo, a história é complexa, longa, então por isso que eu estou fazendo essas lembranças, para que vocês lembrem ali, tenham as ligações. Aquela professora que identificou os machucados no Gabriel, a Jennifer Garcia, e entrou em contato com a assistente social, conforme nós já falamos, junto com outros professores. Nessa foto que circula, ela está segurando uma corda amarrada naquele formato de enforcamento, fazendo poses e sorrindo. Os 4 professores da foto, incluindo ela, e um diretor da escola foram demitidos. Uma fonte da polícia disse ao Los Angeles Times que, de acordo com alguém ligado à família do Gabriel, a foto foi tirada em comemoração à sentença de pena de morte de Aguirre. E essa teoria também apareceu nos comentários de um post do Facebook, numa página dedicada ao Gabriel. Tem muitas páginas dedicadas ao Gabriel no Facebook. E a professora foi uma das testemunhas, inclusive, durante o julgamento do Gabriel. E ela provavelmente vai ser chamada para testemunhar durante um julgamento para 4 assistentes sociais de Los Angeles. Então essa foto é muito estranha. Mais uma curiosidade, são curiosidades que eu fui atrás, que eu pesquisei para trazer para vocês, que eu sei que não estavam no documentário. O nome do Gabriel, ele foi escolhido por um ex-namorado que namorava com a Pearl na época que ela estava grávida. Ele não é o pai do Gabriel, ele é um namorado que namorava com ela na época que ela estava grávida. Ele é super religioso e acredita em Deus e nos anjos, e por isso sugeriu que ela colocasse Gabriel por causa do anjo Gabriel. Atualmente o local onde o Gabriel morava, em frente ao apartamento, tem uma árvore e sempre recebe pequenas homenagens para ele, para que ele não seja esquecido, apesar da sociedade ter anulado esse menino, essa criança, esse anjo, por 8 meses. Então essa árvore sempre tem brinquedos no Natal, sempre tem balões no dia do aniversário dele, eles amarram placas e deixam flores, virou uma espécie de memorial. 5 anos depois da morte de Gabriel, e apenas 2 semanas após a sentença de Pearl Isauro, aconteceu de novo. Era quarta-feira, 12h45, quando agentes foram chamados a um conjunto habitacional. A mãe teria relatado aos agentes que o menino havia caído. 18h30 depois, ele estava morto. O nome do menino é Anthony Avalos, de 10 anos, morador da mesma região, e morreu com sangramento interno no crânio, após ser jogado diversas vezes contra o chão e parede. Porém, o seu corpo também apresentava diversos sinais de tortura, sendo privado de alimento, acesso ao banheiro, e outras crianças eram encorajadas a bater nele. Os suspeitos, Heather Maxine, de 28 anos, e seu namorado, Karine Ernesto Leiva, de 32 anos. Eles foram acusados de tortura e assassinato. O motivo exposto pelo casal é que Anthony apresentava sinais de homossexualidade e assumiu para alguns amigos gostar de meninos. Um ponto bastante importante: haviam diversos históricos de abusos documentados no Departamento de Serviço para Crianças e Famílias. Porém, no período que antecedeu a morte dos 2 meninos, diversos relatórios do Condado de Los Angeles foram arquivados e ignorados sobre seus supostos abusos.
As mesmas falhas institucionais que supostamente levaram à morte de Anthony Ávalos 5 anos após a de Gabriel, no mesmo local. A mesma dinâmica e crueldade do namorado e da mãe, o mesmo contato do Departamento de Serviços para as Crianças e Famílias, que não foi capaz de impedir a morte do Gabriel e nem do Anthony, a poucos quilômetros de lá. As histórias se repetem. Como vocês perceberam, eu tenho bastante dificuldade em falar sobre esse caso. Ele pesa muito para mim. E é exatamente por isso que eu comecei por ele. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e de toda a pesquisa que eu realizei para trazer esse caso até vocês. Não esqueçam de assinar o Mente Criminosa no Spotify, no YouTube, seguir no Instagram e acessar o site. Por todas essas outras mídias a gente consegue trocar mais informações sobre esse e os próximos casos, e vocês também podem sugerir ideias, enfim, sugerir casos. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Nos anos seguintes, desde a morte do Gabriel, sabemos por relato do condado que mais de 150 crianças morreram por abuso ou negligência após ao menos algum envolvimento do Departamento de Serviço para Crianças e Famílias em suas vidas.